Querido, nós começamos a série Curados para Curar, né? Semana passada tivemos a primeira mensagem sobre algumas informações muito importantes, verdades, com respeito à nossa cura, tá certo? E veja bem, hoje, a mensagem de hoje é como receber a sua cura, também como receber a sua cura, glória a Deus. E vamos ver os princípios, o segredo de como receber sua cura. E eu louvo a Deus que eu tenho me recuperado, estou já bem sadio, ainda faltou recuperar alguns quilos que eu tinha perdido, né? Eu perdi 9 quilos, eu recuperei 2 ainda, né, até agora, né? Mas eu não quero os 9 de volta mais não, eu quero só mais um pouquinho. Mas graças a Deus, e alguns irmãos também que não estão aqui, eu creio que estão acompanhando, né? Vocês estão vendo aqui a família do pastor Naldo, estão enfermos, né? Elas são várias pessoas por isso, mas eles estão acompanhando com certeza a nossa mensagem, eles vão estar ouvindo, eles vão aplicar fé também lá, porque hoje é o dia onde nós aplicamos a nossa fé. Veja bem, queridos, nós que já recebemos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos por herança a fé de Deus, a fé que vence o mundo. E essa fé não é todo ser humano que possui, mas essa fé, ela tem que ser aplicada, né? Aplicada para que ela possa crescer. Em nenhum lugar da Bíblia, Jesus disse que é para a gente pedir que Deus aumente nossa fé, né? Que Ele não vai fazer isso, mas essa fé, ela é crescente. A fé é algo que cresce na medida que ela é aplicada. Agora, enquanto tudo vai bem, né? Tem bastante dinheiro sobrando, tem saúde, tudo está indo bem no trabalho, a profissão. Então, a fé, ela está viva aí, mas nesse momento, a fé, ela, quase que o efeito dela é zero, porque quando acontece um episódio, alguma coisa difícil, aí sim, que essa fé ela entra em ação, é o momento de essa fé ser exercitada, é quando nós passamos, por exemplo, por enfermidade, né? O pastor Rai estava enferma, mas já se recuperou, né, pastor Rai? Já está melhor, né, aqui, graças a Deus também, e certamente ela deve ter aplicado essa fé, né, dia e noite, e quando eu falar aqui, certamente ela vai concordar, porque, certo, ela deve ter praticado os princípios que eu vou falar também aqui. Então, no momento da dificuldade, que é a hora, né? E como eu falei aqui semana passada, quando nós ficamos doentes, então é agora que é a hora de a gente exercitar essa fé, que é infalível essa fé. Está vendo? A fé não falha, Deus não falha, nós falhamos. Entendeu bem, queridos? Mas veja bem, meus amados, como eu expliquei aqui semana passada, essa fé, ela é uma fé que ela é ativa, ela é exercitada através da palavra rema. Viu? Do rema de Deus, aí ela acontece, e o grande milagre. Então todos os grandes milagres aconteceram quando essa fé, e a Bíblia diz que essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus, né? Quando você começa a buscar a Deus, então essa fé pode se manifestar na sua vida. Até entanto, aquela fé natural, nós também ainda temos a fé natural, mas nós temos também a fé que vence o mundo. Deixa eu só ler o texto que nós usamos como base semana passada, que está em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 24. 1 Pedro 2, versículo 24, que diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados. Foste sarados. Note bem aqui, irmão, essa palavra, 2 palavras finais, fostes sarado, tá bem? Então essa palavra, fostes, nós conjugamos o verbo, ela está no passado e no presente, né? Foste sarados, né? Isso já aconteceu, mas aí então acontece que no natural ela precisa se manifestar, e ela deve se manifestar na medida que nós então aplicamos essa fé viva e verdadeira, né? A fé que vence o mundo. Então, só lembrar que nós
na mensagem passada, nós falamos que o preço, irmão, da nossa cura já foi pago. Lembra disso? Então o preço já foi pago. A cura, na verdade, já foi executada por Jesus na cruz. Agora, onde está essa cura? A Bíblia diz que está no banco celestial. Existe um banco celestial onde todas as bênçãos estão lá depositadas, sabe, viu, querido, a nosso favor, a nossa disposição. Mas só que, veja bem, a Bíblia diz que é nas regiões celestiais, tá bem? Nas regiões celestiais está a nossa cura, as nossas bênçãos. Mas, irmãos, todos os principados e potestades também estão situados na região celestiais também. Os espíritos opositores também, eles habitam, estão na região, também nessa região também, viu, irmão? Onde está as bênçãos? E aí, veja bem, e sempre há uma guerra desses espíritos opositores do inferno, que eles lutam para que essas bênçãos ou a cura não se manifestem no natural, na vida, né, natural, realmente. Lembra disso? Então há uma guerra. Por isso que nós temos que exercer fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus de fato. Agora, por que parece que é tão difícil, parece que a coisa se manifestar, né? É muito mais fácil ficar doente mais rápido do que a cura se manifestar. Mas, irmãos, quando nós aprendemos os segredos, quando eu te falar agora os segredos, aí que está, que você tem que pegar agora. Por isso você tem que prestar muita atenção nessas palavras, porque não são minhas, sairão da minha boca, mas virão do Senhor, dos céus, tá bem? Do Espírito de Deus, aonde vai penetrar no seu espírito, e Deus vai trazer revelação, e você vai entender, ok? E uma vez que você entender, irmãos, e você aplicar, é só a sua fé, e você toma posse. Então você tem que tomar posse. É como se fosse, você tem que aprender a assinar um cheque, né, bem correto, sem nenhum erro, para que você possa não tirar desse banco celestial, viu? Também tomar posse, não somente da sua cura, do seu milagre, porque veja bem, qual é a cura que você está precisando? Talvez é uma dor, talvez é uma enfermidade, talvez é uma infecção, talvez é um problema no seu corpo, algum órgão da sua vida, do seu corpo que está com deficiência e que não está funcionando, que não está agindo como deveria agir, como Deus o criou, por exemplo, como Deus te criou. Mas você pode fazer isso se manifestar, depende de você, porque de Deus já fez sua parte, Deus já fez tudo o que é necessário para você receber sua cura, tá, querido? Tanto no físico quanto no emocional. Glória a Deus, aleluia. Então, o preço já foi pago, amém, queridos? Também nós aprendemos que é nosso direito, pelo sangue de Jesus, em andar em saúde divina. Então nós temos o quê? Que toma posse dela. Nós temos que aprender a tomar posse. Semana que vem nós vamos estar falando sobre como curar as pessoas. Jesus ordenou que curássemos as pessoas, né? Como fazer para curar as pessoas. Então já é mais forte. Semana que vem nós vamos estar jejuando mesmo para isso, porque nós vamos estar orando mesmo para as pessoas, tanto aqui quanto fora. Também nós vamos estar orando diariamente pela transmissão ao vivo. Nós vamos estar orando. Pessoas que estão nos assistindo vão poder receber sua cura pela fé, porque nós vamos estar curando as pessoas. É claro que Jesus cura ela, mas ela nos usa para fazer isso. E ele disse: ide curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Ele disse que é para nós fazermos isso. Tá bem, querido? Então nós temos esse direito. Então é o nosso direito. É nosso direito. Então, como nosso direito, nós temos que exercer essa fé viva para poder tomar posse, então, da nossa cura. Tá bem, meus amados? Então, se você às vezes não está dores no teu corpo, mas tem alguma coisa que não funciona no teu corpo como deveria, mas você pode mudar isso, só depende de você, porque a Bíblia diz mesmo que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê.
E agora o que eu estou crendo para a nossa igreja, que nenhum dos nossos membros da nossa igreja, nenhum das pessoas que participam conosco na igreja, ele sofrerá dano, viu, irmão? Não vai sofrer dano, ainda que fique enfermo, mas ele não vai sofrer dano nenhum, tá bem? Nenhum dano. Ele vai passar e vai vencer e vai dizer: eu venci essa desgraça, lembra disso? Entendeu? Por isso não temos que ter medo, né? Está aí o Covid, não tem medo do Covid, porque não vai causar dano, viu, irmão? Não vai causar, porque existe a promessa, e a palavra de Deus não falha, não falha, não falha. Interessante que tem outro pastor nosso aí que acabou de sair do Covid, agora está pregando hoje sobre cura, né? Porque creu e passou, né, pelo vale. Irmão, a pessoa que adquire Covid, ele é um vale da sombra da morte que está passando, né? Como disse Davi: não temerei nenhum mal, porque o Senhor está comigo. Então vamos ver, tá bem, esses segredos, tá bem, esses princípios, segredos e princípios para receber a cura, tá bem, querido? Então, qual é a sua dificuldade? Agora, às vezes, tá vendo, você não está enfermo, mas tem alguém na tua família que está enfermo, alguém doente. Então você, como servo de Deus, tem também o direito, porque também a Bíblia diz que tu e a tua casa será salvo. Quando fala essa palavra salvo, inclui também cura divina, viu, irmão? Quando você foi salvo, todas as bênçãos. Paulo escrevendo aos Éfesos disse, capítulo 1, versículo 3, disse, Efésios 1:3, ele disse: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção, tá bem? Nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, tá bem? Muito bem, então vamos lá. Como que você vai fazer para você tomar posse da sua cura? Primeira coisa, ache os versículos que garantem a sua saúde. Ache os versículos, por exemplo, esse que eu acabei de dizer, se é cura física, se é cura emocional, esse aqui você vai achar, mas tem outros versículos também que falam sobre a cura do crente, então você tem que achar eles e anotar todos esses versículos, tá bem, irmão? Como base. Por exemplo, 1 Pedro 2:24, tá bem? Faça uma seleção de versículos, tá bem, que garante a sua cura. Esse é o primeiro segredo, irmãos, tá certo, queridos? Primeiro segredo é você achar os versículos que garante a sua saúde. Olha, são vários. Por exemplo, Isaías 53 também fala, e outros textos como fala sobre Efésios 1:3, por exemplo, não está aqui anotado, mas também é um dos versículos que está lá. Você pode fazer uma seleção de 3 ou 4 versículos, tá bem achar, está aqui, ó, está aqui a base, porque se alguém te perguntar, o próprio Deus, qual é a tua razão? Você vai dizer: Senhor, aqui está escrito, e Ele quer que você faça. Senhor, está escrito aqui, tá bem? Primeiro, que o preço foi pago. Segundo, que é seu direito, é o meu direito de termos saúde, tá, meus amados? Não é? E às vezes a gente fica muito conformado com o que vem sobre nós, a ver a dor de cabeça, olha, vem dor de cabeça sobre nós, a gente fica se acomoda, não passa, fica lá. Irmão, quantas vezes, sabe, eu estava invocado, dor de cabeça, eu peguei assim e falei: olha, a Bíblia diz que tu está aí em mim, ilegal, não aceita essa dor. Eu vi fazer com a mão: olha, eu te mando dor de cabeça do inferno, sai da minha cabeça. Eu expulso, e ela sai. E às vezes a gente se conforma, mas olha, sabe por quê? Porque eu lembrei que é meu direito ficar suportando dias e dias de cabeça. Que negócio é esse? Né? Apesar também que tem os meios naturais, né, como o remédio que passa às vezes, mas nós não devemos nos conformar, irmãos, sabe, ficando doente, e aquilo está lá, enchendo o saco, não é mesmo? Né? Tirando a nossa paciência e nos incapacitando de fazer. Eu não pude fazer porque a cabeça não deixou. Tem coisa, às vezes, muito preciosa para fazer, e nós não fazemos porque nós permitimos que aquela coisa fique lá nos perturbando, né? E enquanto que é nosso direito não ter ela. Então, pela Bíblia, qualquer sintoma, qualquer tipo de coisa no nosso corpo é ilegal. É ilegal. Viu? Não é legal. Por que não é legal, pastor? Porque o Senhor Jesus já levou, já pagou elas, pagou o preço. Está bem? Como disse o texto, fostes sarados.
Tá bem? Sarados. Então o primeiro segredo é fazer uma seleção dos textos. Como é uma mensagem de segredo, eu vou ser mais didático, eu não vou estar aqui gritando muito não, tá? Eu vou mais devagar, porque é como se fosse um estudo que eu estou fazendo aqui sobre os segredos de como a gente ser curado, como de exercer, ou seja, tomar posse. Na verdade, irmão, a gente voltar a ser sadio, essa é a verdade, porque quando Jesus pagou o preço, agora deixa eu só aqui abrir um pequeno parênteses aqui, só lembrar, por que nós ficamos enfermos? Primeiro, porque nós vivemos num mundo tenebroso, irmãos, e nós temos inimigo, e às vezes não é nada que fizemos de errado. Tem pessoas, às vezes, que abriu brecha, sim, né? Há coisas que abrem brecha para que sejamos atacados pelo inimigo, né? E eu até contei exemplo daquele do pastor John Bevere, que é um pastor americano, que ele estava falando sobre os bruxos, lembra lá que vinha do México? Está vendo? Harry Potter, então aquela escola de bruxos, realmente, viu, existe mesmo, e é baseada aquela série de Harry Potter nessas coisas. E ele disse que eles falavam que eles não podiam tocar no crente, eles não podem tocar no crente, exceto se acharem o crente em rebelião, aí eles podem tocar nos crentes, entendeu? Então não tem permissão. Irmãos, o pastor Luciano Subirá estava dizendo que estava pregando, eu vi a mensagem dele, pregando em algum lugar, e aí de repente uma pessoa veio lá, que se converteu, ele era uma pessoa vivendo no mundo e se envolveu em feitiçaria, começou a servir os demônios. Ele disse que por servir os demônios, para que o demônio fizesse o que ele queria, o demônio exigia sacrifício deles, né? Então o demônio exigiu que ele fosse lá no certo defunto, no cemitério, que havia cerca de 7 dias, né? 7 dias, né? Ou 6 dias que estava morto, e tinha que tirar e comer o fígado daquele defunto, viu? Olha só o que o demônio exigiu de fazer. Quando ele começou a cavar e achar e tirar para fora o caixão lá, isso escondido, aí o demônio disse: não toca nisso aqui, não pode, tu vai morrer na hora se tu tocar nele. Ah, por quê? Porque esse aqui pertence ao homem branco, ele disse, né, um homem de branco, que é Jesus, que se tu tocar nele, está morto na hora, vai morrer na hora, não toca nele. Quer dizer, até no cadáver do crente, o demônio não pode tocar, sabia disso? Não pode tocar. E muito menos, irmãos, a cura do crente. Mas o inimigo vive a jogar, né? Atacar o crente com enfermidade. Existe uma entidade de demônio, não é só um demônio, existe uma entidade de demônio que trabalha nesta área de enfermidade. E existe categorias, viu, de demônios e categoria de enfermidade que esses inimigos fazem. Então existe aqueles demônios também que é de morte, onde eles executam a morte, porque a Bíblia diz que o único inimigo, o último a ser vencido vai ser a morte, entendeu? E o inimigo recebeu poder sobre a morte, tá certo, queridos? Agora veja bem, meus amados, nós podemos tomar posse, então, todos esses textos que nos garante para a gente voltar a ter saúde, entendeu bem? Talvez você não está doente assim, que está acamado, dores, mas no teu corpo há uma deficiência que você gostaria que fosse sadio, mas depende de você. Lembra-se de acreditar, crer. Deus disse para Abraão, olha só, ele disse que seria pai, né? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque ele seria pai de multidões, de nações. Veja bem, a Sara, ou Sarai, era estéril, não podia gerar, mas Deus havia prometido para Abrão, e depois que diz que Abrão, ele creu em Deus, então isso tornou-se Abraão, ele creu, e isso foi imputado para a justiça, porque ele acreditou, né? E Abraão passou pela prova terrível, onde Deus pediu o seu próprio filho, lembra, como sacrifício? Mas Hebreus diz que Abraão, ele não negou o seu filho Isaque, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo de volta, sabia? Não está na outra parte, mas Hebreus diz que Abraão, ele acreditou, ele creu que Deus poderia, né, se ele matasse o seu filho por sacrifício, que Deus poderia revivê-lo novamente. Por isso ele foi
com muita fé, e não duvidou, tanto que Deus disse: Abraão, não faça nada disso, porque agora eu creio que você crê em mim, que você não duvida de mim, né? Que você crê na minha palavra. Deus havia dito para Abraão, tá bem? Muito bem, então você acha todos os textos, anota, faz uma seleção, e olha, irmão, é muito importante ter anotado mesmo no papel, não só você lembrar. Amém, queridos? Muito bem, esse é o primeiro passo. Segundo passo é: peça a Deus a sua cura com fé. Peça a Deus sua cura com fé. E olha, eu quero ler aqui alguns textos que referem sobre isso. Você pedir. Agora veja bem, você tem que pedir. Tem que haver uma petição, né? Tá certo? Agora, esse pedir, irmãos, esse pedir, que nele está imbuído aqui o segredo da fé. Viu? Dessa fé. Essa fé rema, essa fé que vence o mundo, dessa fé poderosa, a fé de Deus, tá certo? Né? Muito bem. Quando João escreveu em João lá na sua carta, ele disse: filhinhos, vós venceste o maligno, não é mesmo? Né? Você é a fé também que move montanhas. Quando Jesus diz assim: olha, se aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: monte, ergue-te, lance no mar. Ele está referindo, irmãos, sobre essa fé. Está bem? Essa maneira de crer. Então vamos lá, olha o que diz aqui na Bíblia Sagrada. Veja bem, o Senhor dizendo: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aqui também se refere, é claro que é enchimento, mas também se fala de pedir. Aí, olha, aí Marcos 11:24, mas embaixo diz o segredo, olha só: por isso, eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, ali está pedir, mas o meu está pedirdes. Tudo, aqui fala algumas coisas, sim ou não? Aqui não fala algumas coisas, aqui diz, olha só, que tudo quanto em oração pedirdes, tudo, seja a cura do seu corpo, seja a cura no seu órgão, seja para a sua família, seja qualquer coisa, seja uma outra bênção, mas aqui eu estou falando sobre cura, se você pedir, tudo que em oração pedirdes, pedir, então tem que pedir, não tem que pedir? Mas olha o segredo, eu vou te mostrar aqui o segredo, após, está bem nesse mesmo texto, está bem, meus amados? Muito bem, está bem? E aí, se completar o versículo, diz assim, olha só, diz assim: em tudo, em oração pedirdes, também. Deixa eu ler aqui para vocês, tá, que eu coloquei ali nos slides somente essa parte, mas eu vou te mostrar aqui o resto do texto todo, tá bem? Deixa eu ser bem paciente aqui. Marcos 11:24, aleluia. Marcos 11:24. Marcos 11, versículo 24. Olha só, ele todo aqui, olha só, olha para irmão. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Olha só, crede que recebestes, e será assim convosco. Aqui, crede que recebeste. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, assim será convosco. Viu? Tá bem? Credes. Mas essa parte desse crede eu vou falar daqui a pouco no próximo ponto, mas crer que recebeu. Mas aqui o segredo é pedir com fé. Pedir com fé, meus amados, pedir com fé. Então daqui a pouco eu falo sobre esse recebeste, mas olha só, pedir com fé. Tudo que você em oração pedir, tá bem? É pedir com fé. Então, o primeiro segredo é você anotar todo o versículo e você anotar: Senhor, eu estou querendo nesta área da minha vida uma cura no meu corpo, seja isso, seja aquilo outro, tá bem, né? Ou da minha família, aqueles que é do meu oikos, que eu falei isso aqui semana passada, eu estou agora te pedindo agora, porque está escrito que tudo que eu pedi em oração, se eu pedir, tudo que eu pedi em oração,
tá certo? E eu não duvidar no meu coração, eu vou ter, tá bem? Eu vou tomar posse, tá certo, meus amados? Então, é pedir com fé. Outra coisa, não duvidar, porque aqui está a promessa de Deus, a promessa da palavra de Deus, tá certo? E aí que entra já o terceiro ponto, que eu complemento do que eu estou agora falando, olha só. Uma vez que eu pedi, terceira coisa, crê que recebeu no momento da oração, irmão. Olha só o segredo. Crê que recebeu. Não é que vai receber, é que um dia vai acontecer. Mas eu acreditar que eu recebi no momento da oração, porque está escrito. O negócio eu não é só aqui, ó, na cachola aqui eu entender, mas eu compreender aqui dentro no meu interior. Tá bem, irmão? Ser gerado pela essa fé. Viu bem? Tá certo? Aqui diz que tudo que eu pedi, mas aqui esse pedir está condicionado. Veja bem, e o terceiro ponto é a condição, é crer que recebeu na hora da oração, né? Olha, em Marcos está aqui o versículo completo. Então, se a gente conjugar o verbo, a palavra recebestes, onde está? Passado e presente, viu? A palavra recebeste, não é que vai acontecer, o que vai acontecer é que vai manifestar, mas dentro de mim já aconteceu aquilo que eu pedi. Entendeu bem, querido? Já aconteceu o que eu pedi. Isso é muito importante. Mas isso não se aplica não somente, viu, meus amados, na área de cura, mas em todas as áreas. A irmã Celiane talvez estava pedindo, Senhor, levanta mais pessoas para me ajudar aqui no Pasquide, né? Também funciona da mesma forma, viu? Funciona, viu, querido? Todos nós, funciona. Na nossa célula funciona, tá bem? Com a família funciona, com o seu marido funciona, com a sua esposa, com seus filhos, funciona, tá bem, querido? Tá bem? Você pedir para o teu filho ser transformado, você já saber que recebeu a mudança dele antes que você veja ele mudado, viu? Tá certo? Não é mesmo? Então são segredos muito, muito importantes, irmãos, aqui para a gente aprender, para nós tomar posse da nossa cura. E você que está nos assistindo agora, esse segredo, né, do pedir, o pastor Show, ele conta que no começo do seu ministério, ele era muito pobre, ele não tinha nada, então ele era doente. Ele precisava de fazer visita, né? Ele precisa de algumas coisas na vida dele. Ele precisava de uma bicicleta, né? De uma escrivaninha, de uma cadeira. E ele pediu para Deus, né? Deus desce. Ele orou e não recebeu. Ele disse: Senhor, eu te pedi, eu criei, mas nada aconteceu. Ele disse: olha, meu filho, você não foi específico, você não é da maneira certa. Então aqui você tem que pedir da maneira correta. Por exemplo, ser específico. Quando você for pedir, você tem que ser específico. Senhor, essa parte do meu corpo aqui, tal, que não funciona, essa parte que eu gostaria que te receber, né? Se você está enfermo agora, doente mesmo, então você vai ser específico com Deus também, naquela área. Muitas vezes a gente ora, Senhor, nos abençoa a minha família, mas abençoa com o quê? Com cura, se é cura, abençoa eles com sabedoria, abençoa eles com, sabe, né? Senhor, eu quero, olha, pedir um carro para Deus, isso funciona, mas que carro que você quer, específico. A cor, o ano, tudo isso é muito importante na fé, mas para funcionar. Deus respondeu para o pastor Show: olha, existem milhares de tipos de bicicleta, escrivaninha e mesa, mas qual que você quer? Entendeu bem, queridos? Amém? Então eu estou falando com você agora para te explicar a importância da palavra de Deus na sua vida, tá bem, meus amados? Glória a Deus, aleluia. Então, crer que recebeu no momento da oração, crer, não duvidar, tá certo? Então, é passado e presente que já aconteceu. Então, você tem que acreditar que já aconteceu. Por que eu li esse texto que fala sobre o Pai dará Santo? Fala assim que se, ele diz, olha, se vocês que são maus, vocês dão boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai dará ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo, que é o mais importante, irmão, ele dará. Entendeu, hein? Qual é o filho que pede ao pai um pão e lhe dá uma cobra, por exemplo, ele diz. Qual é o filho que pede ao pai, o que mais? Ele dará um escorpião, por exemplo. Não vai dar. Então, ele dá a seus filhos. Sabe por quê? Primeiro, porque o preço foi pago. Você está baseado no preço que Jesus pagou por você. É seu direito agora de você ter saúde, porque o preço foi pago. Irmão, lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado, quer dizer, o preço de todas as bênçãos que você precisa foi pago, especialmente a sua salvação. Mas quando a Bíblia se refere à salvação, ela é um pacote completo, inclui a saúde divina. Pode verificar lá. Por exemplo, Deus nos criou perfeitos. E alguém tem asma, né? Sofre de asma. Ah, porque é vontade de Deus, a asma não é. A asma é ilegal no pulmão, ela não pode estar lá. Entendeu bem, queridos? Né? Seja o que for, é seu direito de não ter aquele problema. Mas porque nós vivemos em um mundo tenebroso, porque nós lidamos noite e dia com o inimigo invisível que nos ataca. Por exemplo, esse inimigo, o Covid, é um inimigo invisível. Ninguém nunca vê de onde vai estar, né? É imprevisível. Então antes eu estava crendo que meu corpo não ia pegar esse negócio. Aí depois eu vi meus pastores superiores, né, que a fé deles lá na minha, estava com Covid, eu falei, agora eu tenho que mudar meu jeito de crer. Eu vou crer que eu não vou ter dano se pegar, né? Se eu contrair, não vou ter dano. E o meu povo que está comigo também não vai sofrer dano. Eu creio, mas eu oro, todo dia eu oro. Não vão sofrer dano. E nenhum vão morrer se pegar esse negócio. Não vão, viu? Não vão. Viu? Não vão. Não vão. Não vão. E nenhum dos nossos membros, eu estou crendo, que vai ter que ser entubado. Nenhum, não vão não. Vai passar com uma gripe forte, vai ter, claro, ter um sintoma mesmo, mas vai se recuperar e vai dizer, eu venci, né? Eu venci, nós vencemos para a glória de Jesus, aleluia. Então veja bem, queridos, então vamos olhar aqui rapidinho aqui a fé. O que é fé? O que o autor de Hebreus, o que é fé? O que é a fé, essa fé? A fé verdadeira, ela é a convicção de fatos que não se vê, é uma convicção. Entendeu bem? Por exemplo, estou com dor aqui, né? Uma dor, e aí eu aplico a fé, primeiramente eu faço a seleção, depois eu peço a Deus, e eu creio, mas ainda dói, e aí? Ainda dói. Eu acreditei que eu não tenho mais. Então, a fé é isso, eu creio que eu não tenho mais, ainda que pareça que doa, viu, irmão? Mas no meu interior, lá no meu ser, eu não tenho mais. E aí que está, por exemplo, né? Eu senti, aleluia. Mas eu vou te mostrar aqui outro segredo que acompanha aqui, que é muito mais forte do que eu já falei, viu, querido? Tá bem? Então a fé, ela é a convicção. O que é convicção? Convicção é que não tem dúvida, irmão. Na fé verdadeira, não existe se, não tem se, viu? Vou repetir, na fé que vence o mundo, não tem se. Ok? Amém? Porque a fé, ela é a certeza da coisa que se espera e a convicção, né? Muito bem, porque o que diz Hebreus também, que sem fé, sem esta fé, é impossível agradar a Deus. Entendeu bem, queridos? É impossível agradar a Deus, não pode agradar. Por exemplo, quer ver aqui um exemplo? Está aqui no telão, vamos ver, vamos lá. Sobe aí, meu filho. Aí, ó, está aqui, ó, tá vendo? Lembra da mulher? Aquela mulher que havia tido hemorragia por 12 anos. Imagina só, irmão, 12 anos. Vocês que são mulheres podem entender, eu não entendo, mas de alguém sangrar por 12 anos. Está vendo? Não era um sangramento muito forte, mas constantemente sangrando.
né? Imagine só o corpo dessa mulher como é que estava. Certamente ela não era uma mulher gorda, né? Era uma mulher magra. E ela então, quando ela se aproximou de Jesus, e é claro que antes de ela executar, ela havia ouvido, escutado a pregação de Jesus. Jesus estava pregando o Evangelho e ela estava acompanhando Jesus. Lembra que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus? Então ela havia escutado, ouvido, e esta mensagem de Jesus entrou no seu interior, viu? Essa fé que vence o mundo entrou lá no seu interior. E aí então ela começou a declarar no seu interior: olha, se eu apenas tocar nas suas vestes, olha só, olha a convicção que ela teve. Se eu apenas tocar nas suas vestes, vai manifestar a minha cura. Foi isso que ela quer. E ela então se esforça, né? Veja bem, o esforço dela, a fé exige esforço, irmão, exige mesmo atitude. Essa fé exige ação. Então imagina só essa mulher, né? Havia a multidão que apertava, eu não sei como que ela passou de gatinho, né? De gatinho, eu não sei, porque estava empurrando, ela não tinha força, de alguma forma ela passou, eu não sei. Ou se tinha pessoas que ajudaram ela a abrir a multidão e ela passar, e ela passou. Quando ela passou, ela tocou nas vestes, na orla das vestes de Jesus. Quando ela tocou, sabe o que aconteceu? Então essa convicção que ela tinha no seu interior, diz que atraiu, e o poder saiu de Jesus e do seu corpo. Ela ficou, sentiu que estava forte, né? Aí Jesus falou assim: opa, quem me tocou? Aí Pedro disse: Senhor, isso é um absurdo, todo mundo está te apertando, tocando, o Senhor que me tocou. Ele falou: não, é que alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu o poder do meu corpo, irmãos. Já, tudo bem? Então isso que eu estou falando, é crer que no momento da oração, a pessoa recebeu, você recebeu aquilo que te pediu. Não é que você agora vai acontecer, sim, vai manifestar sim, na medida que você está crendo, mas no seu interior já aconteceu, você não tem mais dúvida mais. Quem está me entendendo? Levante a mão. Eu creio mesmo que você está me entendendo. Vocês que também estão assistindo, né? Participando do culto pela internet, pelo Facebook, também a mesma forma, né? Que Deus pode, se você ter essa fé, se você acreditar que no momento que você orou, você pediu, você recebeu, isso vai se manifestar no seu corpo, assim como aquela mulher que havia 12 anos que estava enferma, viu, queridos? E olha que ela disse, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E olha, e logo lhes estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curada, tá? Aí vem o quarto segredo. Oh meu Deus, o tempo acabou. É agradecer a Deus, irmãos, agradecer a Deus pela sua cura. Em quarto lugar, uma vez que você creu que recebeu, você começa a agradecer. Quer ver uma coisa aqui? Aqui, ó, quer ver? Vem cá, Djalma, aqui. Djalma me pede esse celular aqui, por exemplo, né? Isso é claro que é só brincadeira, né? Aí eu dou para ele, aí ele recebe. O que tem que fazer agora? Agradecer! Mas ele vai ganhar um bom, pela fé, em nome de Jesus, vai ter um bonzão. Olha só, irmão. Então é agradecer pelo que já aconteceu, não pelo que vai acontecer. Olha, às vezes tem coisa que nós falamos assim, já é de hábito. Lá no norte se usa muito assim essa expressão. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Essa é uma expressão de dúvida. Aí tem um se. Quando se fala se Deus quiser, aí tem um se. Agora é claro que tem coisas que tem que perguntar se Deus quiser mesmo, perguntar para Ele, se é a vontade dEle, mas expressar. E aí, irmão, você está curada? Se Deus quiser, eu estou. A gente já tem como hábito, né? Se Deus quiser. Não, eu estou. Você vai agradecer. Olha que diz Efésios 5:20, né? Está no telão, né? Olha só, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E olha só que diz Romanos, olha só, Romanos diz, 4:20 diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a quem foi esse? Foi Abraão, irmão, Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão, né, não havia fisicamente nenhuma possibilidade de acontecer,
Mas diz que quando Abraão ele creu em Deus, que Deus prometeu a ele que seria pai de nações, que ia ser uma bênção, diz que ele acreditou, mas olha, ele diz que ele se fortaleceu, dando graças a Deus. Quando doeu, obrigado a Deus porque eu já estou curado, sabe? Quando sentiu o sintoma, não havia. Tudo bem, querido? Nessa trajetória de Abraão, ele pisou na bola, né? Que é mesmo crendo, mas aí a sua esposa, por ser estéril, talvez estava duvidando, ele não, e aí achava que não é gravidade, deu a sua serva H para deitar com ele e fazer filho, né? Ele pisou na bola, e causou muitos problemas, e até hoje tem no mundo, por isso. Então, olha só, agradecer. Então, Abraão se fortaleceu, dando graças a Deus. Quando é uma coisa, irmão, que vai se manifestar, sabe, você então crê. Olha, eu lembro que ano era, Zélia, que nós ganhamos aquele Fusca, que foi aquele ano? Foi em meados de, deixa eu me ver, 1998, não, foi 97, 98, né, mais ou menos. Aí, irmão, nós tínhamos eu e a Zé, nós só tínhamos, no começo, nós tínhamos uma BMW, que a gente andava com nossas crianças, uma BMW, sabe o que é BMW? Bicicleta meia velha, né, um BMW. Depois nós compramos uma MV, uma moto meia velha. Aí então nós falamos, nós vamos orar, vamos começar do começo, né, para a gente ir na nossa fé crescendo. Vamos primeiramente começar com um Fusca. Não era um carro, mas era um Fusca. Não era um carro, mas era um Fusca. E aí, irmão, peguei esses princípios da Bíblia, aí pedi para Deus, olha só, um Fusca, né? Eu peguei os textos que falam sobre o que podia ter na minha oração, e aí quando eu pedi um Fusca, né, um Fusca para Deus, um Fusca branco, e aí para frente, toda vez que eu lembrava na rua, que eu estava assim andando a pé, ou de alguma forma eu louvava a Deus pelo Fusca, sabe? Viu, querido? E aí então, nós criamos um retrato mental, né? E se via no Fusca, né? No Fusca, olha, eu já tenho um Fusca, mas cadê ele? Não, ele vai chegar aí, mas eu já tenho um Fusca. E nós ficamos falando, irmão, né? Toda vez que a gente estava cansado, né? Suado com a Zélia, andando de bicicleta ou de moto velha, a gente dizia, eu tenho um Fusca, mas cadê, pastor Gildo? Não, eu já tenho, mas você vai ver, um Fusca, eu já recebi um Fusca. E aí eu lembro que chegou dezembro, nós tivemos umas férias, nós fomos lá para o Paraná, lá para casa dos pais da pastora Zélia, né? Lá no Paraná, lá em Guarapuava, que a Zélia é de Guarapuava, e aí meu filho também nasceu em Guarapuava. Então nós fomos lá, ficamos lá muitos anos, depois nós voltamos para Santarém. E aí nós fomos para lá passar as férias, né? Tá bem, eu lembro disso, que nós, depois de uns 30 dias que estávamos lá, e nós voltamos. Eu lembro que nós pegamos um ônibus de Guarapuava até Goiânia. Aí nós chegamos lá em Goiânia sábado. Aí nós fomos ver sábado de manhã. Mas só tinha ônibus saindo sábado à noite, né? Para Belém do Pará, porque a gente ia para Belém, depois pegar o navio para Santarém, né? Eu e meus 3 filhos. E aí eu lembro que nós pegamos um ônibus, quando foi de manhã, domingo de manhã, onde estava na estrada, e como é meu costume, separar, não é para me tirar meu tempo com Deus, aí eu tinha umas poltronas vazias, foi lá para trás, ela ficou na frente com os meninos, com as crianças, aí eu fui lá para trás, tirar meu TSD com Deus. E aí isso aconteceu, de repente eu vi uma voz, falou comigo, olha, quando você chegar em Santarém, você vai receber aquilo que você me pediu, né? E olha só, meus amados, aí eu levantei e fui lá, a Zélia estava dormindo, né? 5 da manhã no ônibus, no ar-condicionado. Eu falei, Zélia, sabe, Deus me falou que ao chegar lá em Santarém, aquilo que nós pedimos, nós vamos receber. Aí nós tínhamos também orado por um sofá novo, né, Zélia? Um sofá novo também. Eu falei, será que é o sofá? Eu tinha esquecido do Fusca, né, naquele dia. Eu falei, Aí chegamos lá na casa, não tinha nada, não tinha nenhum sofá. Eu falei, não, então não era nadinha, não era, né? Não era nadinha. Então, era só minha impressão. Aí eu fui para o culto daquele domingo de manhã, cheguei lá, né, para o culto, na igreja. Aí o culto de manhã, aí eu falei assim com a irmã Cristina, olha, irmã, pode dar-nos uma carona, porque eu estou com as crianças, né?
porque é só essa semana, né? Não preciso mais, não preciso mais de carona. Sabe por quê? Porque eu ia mudar para outra cidade, viu? Eu ia mudar com a Zélia. Ela disse, é mesmo, é só essa semana, porque você vai receber o Fusca do fulano. Eu falei, o quê? Ah, me desculpa, não era para falar para você, perdão. Uma pessoa, então, já tinha orado, deu uma dor, dar o Fusca para nós, viu? Aí eu recebi o Fusca mesmo, irmão. Também disse, na volta o Fusca chegou, era o Fusca. Mas nós ficamos falando, obrigado porque já temos um Fusca, isso já aconteceu. E irmão, na hora de reclamar que estava cansado, e aí, cansado, com dores. E aí, ninguém reclamava não. Eu louvava a Deus, Senhor, obrigado pelo Fusca. Sabe? Em vez de reclamar, agradece a Deus. Tá bem? Isso é um grande segredo. Na hora que está difícil, na hora que não dá para pagar, em vez de reclamar, agradeça a Deus, que você já tem. E o quinto segredo, irmãos, meu tempo já acabou, tenha a fé, ou as ações correspondentes da fé. Olha aqui de Tiago 2,14, meus irmãos, qual é o propósito de alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhantemente ou semelhante à fé salvá-lo? Olha Tiago 2,17 diz, está no telão, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me essa tua fé, sem as obras, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês que tudo que Deus é um só? Fazem isso, até os demônios creem e tremem. Agora veja bem, quando Deus se fala a obra, não se fala de fazer coisas boas para as pessoas, isso é outra coisa. Aqui obras é ação. O que a fé diz? Por exemplo, a fé diz, se eu creio, a fé diz que eu estou curado, não é mesmo? Espera aí, rapidinho que secou aqui a garganta. Se a fé diz que eu estou curado, por que eu estou lá deitado então lá e não agir? Está vendo? Então a obra da fé é essa, mesmo que eu estou fraco, mas se a fé diz que eu estou curado, então eu tenho que ter ação correspondente à fé, eu levantar, nem que seja fraco, mas eu começo a agir nessa fé, sabe? Não, eu estou fraco, mas eu estou curado, eu vou andar, entendeu bem, querido? Começar a praticar e se ver, agir como a fé diz que é. Entendeu bem? Então tem o quê? As ações correspondentes da fé. Quais são as obras da fé? Ela diz que foste curados, sarados. A fé é a convicção de fatos que não se vê. Então, você tem que se ver como bom, como sarado. Se alguém me perguntar como é que você está, eu estou pela fé, eu estou curado. Irmão, isso não é mentira dizer, está doendo, e você está dizendo, não, eu estou curado. Não é mentira não. Tudo bem, queridos? Isso é fé, eu estou curado. E em sexto lugar, já o tempo acabou, é andar pela fé. Aí é que se levantar, não ficar esperando passar a dor para se levantar, viu? Não esperar passar, né? Por exemplo, está doendo a cabeça, mas eu creio que estou curado. Não esperar passar a dor para ir para a igreja, fazer algo para Deus. Eu vou assim mesmo, porque eu já estou curado. Quantas vezes eu fui para o culto com febre, dor de cabeça, mas levantei e fui para lá. Quando eu voltei para casa eu estava sarado, não tinha mais nada, viu? Mas a fé, ela tem ação, e você então andar pela fé, você se levantar e tomar posse, viu, irmão? Não esperar acontecer no natural, você começa a agir pela fé, né? Você então, já que você creu, você recebeu, porque não tem como duvidar, não tem como mudar isso. Se você creu, você recebeu. Agora basta você agir então de acordo com o que a fé diz, né? Igual você foi e pisou algo que você não gostou e sai para lá, sai, né? Sabe, joga fora, levante-se. Olha só, irmãos, veja bem, olha que diz 1 Pedro, ou seja, Atos capítulo 3, versículos 6 e 8, olha como Pedro nesta fé agiu, nesta fé. Pedro, porém, lhe disse para aquele homem que estava pedindo esmola lá na Porta Formosa, disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda!
né? Ele falou, anda, mas não só Pedro falou, anda, mas olha o que o homem fez, uma vez que Pedro disse, anda, dessa fé, mas e tomando pela mão de Jesus levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de uns saltos e pôs em pé, aquele homem se levantou, de repente se sentiu curado, ele levantou e começou a andar, tá vendo? Ele mesmo começou a andar, Pedro disse, anda, ele levantou, e começou a andar, viu? Tá vendo? Era um homem que não andava, era um paralítico. E entrou eles no templo, saltando, louvando a Deus. Então, agir como sarado, tá bem, meu? Comece a praticar a fé. Olha, Pedro, por exemplo, andou sobre as águas. Senhor, manda que eu vá e vem. Pedro foi, né? Depois é claro que duvidou, mas no começo Pedro não duvidou, começou a andar nas águas, não é mesmo, irmão? Né? Você, a ação da fé. Amém? Vou passar só 2 minutinhos, tá bem? Já vou terminar. A ação da fé. Agora, por que essa série Curado para Curar? Porque você tem que aprender a aplicar sua fé para ser curado. E aí você vai poder curar as pessoas também. Deus quer que você cure as pessoas. Mas Ele quer que primeiro você aprenda a andar curado. Mas não vai esperar você estar 100% manifestado para você fazer. Você vai fazer e andar pela fé. Bora ficar de pé, queridos, por favor.